Carta de Joel Goldsmith aos seus alunos, leitura por César Guidini, carta do mês de maio 1957. O Cristo, a presença em você. Há uma presença e um poder que estão sempre disponíveis para nós, mas só podem ser percebidos em sigilo e em silêncio. O sigilo é uma das verdades mais profundas reveladas no ensinamento do Mestre. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus capítulo 6, de 1 a 5. O segredo é um princípio importante do caminho infinito e forma uma parte vital de sua mensagem. Se eu fizer algum ato bom e generoso, e se meus amigos souberem disso, com toda a probabilidade me elogiarão, agradecerão e falarão bem de mim. Meu ego pode ser consideravelmente inflado pelo reconhecimento deles de minha boa ação. Por outro lado, se eu fizer alguma boa ação, mas mantê-la em segredo, tão bem trancada dentro de mim que ninguém saiba sobre isso, o olho que tudo vê e a mente onisciente, esta inteligência onipresente e infinita que sabe tudo sobre o que eu fiz, testemunha minhas boas obras em segredo e depois, de alguma maneira misteriosa, me recompensa abertamente. Da mesma forma, se eu rezo publicamente com barulho e ostentação suficientes, jornais e revistas podem escrever artigos sobre a minha oração 7 ou 70 vezes por dia, e tenho certeza que haverá alguns homens e mulheres que me encherão com a sua adulação. Mas de que benefício seria isso? Se, no entanto, eu rezo em segredo, se eu comungar com o Pai dentro de mim, o Pai, que é onipresença, onisciência, divina inteligência e amor divino, sabe que estou orando e sou recompensado não pelo homem, mas por Deus. Este princípio de manter a sacralidade e integridade de nossa vida espiritual, mantendo em segredo todo pensamento e ação motivada pelo Espírito, opera em todos os campos da vida. É especialmente frutífero quando aplicado aos nossos relacionamentos uns com os outros. Há apenas uma maneira de amar o próximo como a si mesmo, e isso é amá-lo da mesma maneira em que você ama a si mesmo. Humanamente você conhece suas próprias falhas, suas próprias fraquezas, e humanamente você pode se criticar severamente porque sabe que não alcança o seu próprio padrão mais alto do que é certo. No entanto, apesar de tudo isso, internamente você sabe que o Cristo é a sua verdadeira identidade e que você é espiritual, mesmo quando você não consegue viver de acordo com esse alto ideal. Na verdade, você é o Filho de Deus, espiritual e perfeito, e todos os dias que você ora para que suas ações exteriores se conformem com aquilo que você sabe sobre o seu eu interior. A única maneira de amar a si mesmo é conhecer a sua verdadeira identidade como Filho de Deus. Reconheça o Cristo em todos os homens. Você deve fazer o mesmo por ele que a você mesmo. Perceba que, apesar de suas falhas e faltas humanas, seu vizinho é o mesmo Filho de Deus que você é, mas não pare em saber isso sobre o seu próximo. Isto é verdade não só sobre o seu próximo, mas sobre todas as pessoas que você conhece. É verdade até mesmo sobre o seu inimigo, pessoal, nacional, racial ou religioso.
No abrigo secreto do seu ser interior, saiba que o Cristo está entronizado no coração, alma, mente e corpo de cada indivíduo na terra. Quando você fala com o seu empregador ou empregado, quando você conhece comerciantes ou quando você vê amigos ou parentes, interiormente cumprimente cada um deles. Saudações, Filho de Deus. Eu saúdo em você o Cristo de Deus. Diga isto silenciosamente e secretamente. Não deixe que ninguém saiba que você está fazendo isso. Deixe os resultados falarem por si mesmos. Nunca duvide por um momento que todos aqueles que você encontrar descobrirão rapidamente algo em você que mudará toda a sua atitude para com você, embora eles próprios não saibam por quê. Eventualmente você vai ouvi-los dizer: você tem alguma coisa. O que é isso? Claro, o que você tem e o que eles estão sentindo e o que eles estão respondendo é o conhecimento da verdadeira identidade deles e a sua vontade de reconhecê-la, apesar das aparências em contrário. Este reconhecimento do Cristo no segredo do seu próprio ser é recompensado abertamente. Estamos aptos a nos perguntar por que as pessoas, às vezes, até nossos próprios associados, não são mais amigáveis para conosco do que eles são. Mas a razão é muito clara. Nós os estamos mantendo em condenação à sua humanidade. Já é lamentável que eles estejam fazendo isso para si mesmos, sem que aumentem ainda mais o seu fardo por acrescentar a nossa própria condenação a seu julgamento, já grave por si mesmos. Solte-os, liberte a todos, vendo o Filho de Deus em todas as pessoas que você conhece. Neste trabalho há uma solitude contínua, mas nunca é solitária. Há sim um certo tipo de solidão, a solidão de um indivíduo sendo um com Deus, mas separado do resto do mundo. Mas em tal unidade com Deus, não existe tal coisa como sentir-se solitário, porque há uma comunhão nisso, com esta presença, este espírito, que às vezes você pode até sentir se movimentando em você. Na sua experiência, sempre haverá pessoas presentes para expressar amor e compreensão. Mais do que você pode conceber oportunidades de desfrutar plenamente, mas a solidão permanece. O princípio do segredo do Mestre é muito poderoso. Você não precisa sair de sua casa para atrair o seu bem para você, seja na forma de amigos ou oportunidade. Você pode sentar-se tranquilamente em sua casa, em seu local de trabalho, em sua igreja, templo ou classe, e você pode atrair o mundo para si mesmo. Mas isso pode ser feito somente através de Deus, e não através do homem. As empresas comerciais fazem propaganda e frequentemente desviam uma grande parte de seu orçamento para este fim, na tentativa de dobrar ou redobrar seus negócios. Você descobrirá, no entanto, que você pode tirar o seu bem para você sem o gasto de grandes somas de dinheiro. Pegue os poucos dólares ou até mesmo os poucos centavos que você pode ter e compartilhe com alguém secretamente, para que o resto do mundo não saiba que você os compartilhou. Não precisa ser dinheiro. Compartilhe livros, faça um serviço ou compartilhe uma oração, mas compartilhe algo que só Deus sabe e tenha a certeza de não dizer a ninguém o que você fez. Você vai descobrir que o que Deus vê em segredo, Ele primeiro multiplica 10 ou 100 vezes e depois revela-o tão inconfundivelmente que todos os homens podem vê-lo. Seu Pai Celestial está dentro de você. Não é surpreendente acreditar que você poderia fazer qualquer coisa que não fosse conhecida pelo Pai Celestial? Tudo o que Deus testemunhar em segredo é recompensado externamente em nossos assuntos. Este princípio funciona em nossas vidas, neste plano humano, e traz frutos espirituais. Vamos aprender a reconhecer secretamente que somos filhos de Deus, que, independente de nossas falhas humanas, o Cristo está entronizado em nosso ser mais íntimo. E então, vamos nos lembrar de reconhecer que esta é a mesma verdade para nosso próximo, seja esse próximo amigo ou inimigo, associado ou concorrente.
Vamos reconhecer Cristo como um ser individual, mas vamos fazê-lo secretamente, silenciosamente, sagradamente, e observe a magia que acontece em nossas vidas. Não há segredo sobre como fazer amigos. Reconheça a identidade espiritual de cada pessoa que você conhece e você em breve terá mais amigos do que você poderia querer ou precisar. Perceba o Cristo ao redor do mundo. Através do transporte por propulsão a jato nesta era atômica, as distâncias foram reduzidas quase até o ponto zero. A distância que uma vez levou meses para viajar, agora pode ser coberta em poucas horas. O mundo inteiro tornou-se nosso bairro e as pessoas vivendo a milhares de quilômetros de distância de nós, nossos vizinhos. Não é o suficiente numerar nossos amigos por sua proximidade imediata, na mesma rua ou no mesmo bairro. Devemos expandir nosso conceito de amigo e vizinho de modo que ele se torne amplo e suficiente para incluir o mundo. Inclusão em vez de exclusividade. Deve ser esse o nosso objetivo. Isso requer a renúncia dos dogmatismos e intolerância que separariam e dividiriam o homem do outro. Estamos todos condicionados pela influência pré-natais, ambiente familiar, educação e experiências pessoais. E, por causa dessas influências e experiências, interpretamos outros modos de vida em termos de nossa própria experiência. É isso que nos torna seres humanos. Por mais que tentemos, não há como abandonarmos essa ideia pré-concebida, exceto uma. Quando o espírito toca a consciência, todos os conceitos anteriores desaparecem, independentemente de sua tenacidade. Então, nós não mais abraçamos para nós mesmos o nosso protestantismo, judaísmo ou catolicismo, nosso orgulho racial, nossa suficiência ou insuficiência econômica. Agora essas coisas tomam o lugar certo e somos um com toda a vida, um em realização, não apenas em nossa própria identidade, mas no reconhecimento da verdadeira identidade de cada pessoa ou coisa. Somente o toque do Espírito, a presença interna, pode transformar a consciência para que nossas vidas mostrem mais amor, mais generosidade, mais liberdade, mais justiça, misericórdia, equidade, gentileza e paz. Memorizar palavras de um livro não fará isso por nós. Há pessoas que memorizam livros inteiros de ensino da verdade e nada aconteceu. Não houve mudanças em suas vidas. Elas adicionaram mais conhecimento para uma massa já heterogênea de declarações não digeridas sobre Deus e o universo, mas tal conhecimento não tocou a sua alma. Conhecimento sozinho não pode tocar a alma, porque a palavra de Deus não é a palavra de Deus quando sai da mente humana. Apenas uma percepção consciente da presença de Deus, uma realização do Cristo, pode nos unir em verdadeira fraternidade e amizade duradoura e dissolver o sentido mesmérico que nos aprisiona em cadeias do eu, meu e teu. A atividade do Cristo nunca pode ser limitada a operar exclusivamente para os nossos propósitos egoístas ou para os de nossas famílias. O propósito do Cristo é estabelecer o reino de Deus na terra, e não trazer o bem a alguns indivíduos favorecidos que conhecem as palavras certas. Estou convencido de que o mundo pode ser transformado através da percepção e realização do Cristo na consciência individual. Muitos anos atrás, imaginei uma reunião de consciências em todo o mundo, sem nenhum tipo de laço humano, mas dedicado a uma realização consciente da presença do Cristo, assim na terra como no céu. A iluminação dissolve todos os laços materiais e une os homens com os laços dourados do entendimento espiritual. Reconhece apenas a liderança do Cristo e não tem nenhum ritual ou regra, senão o impessoal e divino amor universal. Nenhum outro culto, senão a chama interior que está sempre acesa no santuário do Espírito. Esta união é o estado livre de fraternidade espiritual. A única restrição é a disciplina da alma. Portanto, conhecemos a liberdade, mas sem licenciosidade. Somos um universo unido, sem limites físicos, um serviço divino a Deus, sem cerimônia ou credo.
Como iluminados, caminhamos sem medo, sob a graça. Qualquer um pode fazer parte desta união invisível, desde que esteja disposto a ficar em silêncio até que tenha um sentimento consciente de que Deus está em campo, que tudo está bem. Quando esse sentimento vem, ele liberou o Cristo no mundo, este Cristo que estava trancado dentro do seu coração. O Cristo realizado dissolve os erros deste mundo, os quais podemos juntar em um termo, o sentido material. O Cristo realizado opera na consciência humana, tornando-a receptiva à verdade. Pouco a pouco, o Cristo toma posse da consciência humana, mas o Cristo só pode chegar à consciência através da percepção e realização. O Cristo está sempre lá e sempre esteve lá, mas é somente no grau de nossa realização disso que ele se torna ativo em nossa experiência. Em algum lugar dentro de mim há uma presença. Ela escapa à descrição, mas é uma presença que eu posso sentir e da qual estou ciente a maior parte do tempo. Está sempre presente, mas há momentos, depois de um dia ou de uma noite agitados, em que eu posso não sentir e nem ser capaz conscientemente de tocá-la ou ser tocado por ela. Então, nesses momentos eu fico muito quieto e silencioso, e de repente ela volta à minha consciência. Esta presença realiza qualquer trabalho que seja feito através de mim. Eu não sou o trabalhador, eu sou o instrumento para a sua atividade. É esta presença que faz o trabalho através de mim ou faz isso por mim. Se eu me sento em silêncio, com uma receptividade maior interior, ela ora, ela expressa aquela voz que faz a terra derreter, ela medita. Eu simplesmente fico em silêncio, enquanto ela realiza seu trabalho em mim e através de mim. Cristo, o Filho de Deus, vive minha vida. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Se falo de mim mesmo, presto falso testemunho. É esta presença dentro de mim que é minha capacidade e meu talento, e é ela que está realizando sua função através de mim. A cristandade reina em mim. A cristandade flui para este mundo através de mim. A cristandade anima todos os meus atos. A cristandade flui através de mim para abençoar cada indivíduo com quem entro em contato. A cristandade é a medida e a capacidade de minha experiência. Esta presença, este Cristo, ou Filho de Deus, está dentro de cada um de nós, atuando por nós e como nós. No entanto, ele funciona apenas para a pessoa que alcançou sua realização. Você é apenas o Filho de Deus quando o Espírito de Deus opera em você. Você não é o Filho de Deus enquanto você está usando o senso pessoal de eu. Você é uma entidade cortada de Deus pela crença, por manter um sentimento de separação de Deus. Quando você começa a ver que o bem que você faz não está sendo feito por você, você pode ser capaz de romper o dilema de Paulo. O bem que eu quero, não o faço, mas o mal que não quero, isso eu faço. Nesse estágio do desenvolvimento de Paulo, havia um eu, mas isso não era mais verdade quando ele podia dizer: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em seu estágio anterior, ele teve que admitir, como nós, eu sou melhor por dentro do que por fora. Eu adoraria estar fazendo essas coisas, mas estou sempre fazendo as coisas erradas, ou quase sempre. Isso é verdade sobre nós apenas quando estamos no estado do eu, o eu egóico. Adequação divina. Quando, através da meditação, e esta presença só é realizada através da meditação, você finalmente fica cara a cara com o fato de que existe uma personalidade interior, um eu interior. Então, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Este que está dentro de mim é meu verdadeiro ser, é o meu eu espiritual, é o Cristo que brilha mais que eu, o Espírito de Deus em mim, Emanuel, o Deus comigo. Conforme você reconhece isto e se afasta um pouco de si mesmo para deixar que ele governe, você se torna consciente de que muitas coisas são feitas através de você e por você,
que internamente você conscientemente sabe que não fez e conscientemente não poderia saber como fazer. Isso foi feito através de você. Muitas vezes você, sem dúvida, tem um senso de limitação sobre a sua própria capacidade. Você pode sentir, seja no trabalho de cura ou seja no campo de negócios, em alguma atividade profissional ou em seu relacionamento com parentes, amigos ou associados, que você é inadequado e sem dúvida você é e sempre será. Quanto mais você se torna consciente da presença, mais você percebe sua própria inadequação como ser humano, até que você saiba como fez Jesus. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Quando essa percepção vier, você estará realizando maravilhas em seu próprio campo de esforço, mas você saberá que não é você quem está fazendo isso. Você saberá que a presença está fazendo o trabalho. Cada um de nós tem isso dentro de si. Cada um de nós tem o Espírito de Deus, ou o Cristo, no centro de seu ser. Mas a maioria de nós não entrou completamente na plena consciência disso, ou então esta consciência só foi sentida de vez em quando. Ainda não atingimos o estágio em que podemos alcançá-lo com uma questão de vontade ou em que vivemos nela o tempo todo. Chega o dia, no entanto, em que esta interioridade, esse eu interior, está atuando o tempo todo e estamos conscientes disso na maior parte do tempo. E nas poucas ocasiões em que não estamos, podemos nos restabelecer na consciência por meio da meditação. Ele está sempre presente, aguardando o nosso reconhecimento. Por isso, podemos fazer todas as coisas. Reconheça que existe um Ele, o Eu, dentro de você, que este Ele é maior do que qualquer outra circunstância ou condição no mundo. Então, tendo reconhecido isso, comece a praticar e reconhecê-lo em todas as circunstâncias da vida. No começo, você pode não ter sentido a presença. Nesse caso, você pode ter que aceitar a palavra dos profetas hebreus, dos místicos cristãos ou dos místicos orientais, todos os quais descobriram ser verdade que existe um Ele ou um Eu interior. Busque a mim e seja salvo. Existe algum Deus além de mim? Diz Isaías. Eu não conheço nenhum. No Bhagavad Gita, são passagens inteiras que nos advertem a nunca procurar coisas, mas a buscar somente a mim, reconhecer somente a mim no meio de você. Inumeráveis passagens das escrituras hebraica e cristã revelam o fato de que há um Ele, um Cristo, um Pai, um Espírito de Deus em nós. Com tão expressivas autoridades, esteja disposto, mesmo se você não experimentá-lo de uma vez, pelo menos a reconhecer que esses homens eram sábios e verdadeiros, e que suas vidas e as vidas de seus discípulos testemunham o fato de que isso é verdade. O mesmo Ele que estava em Cristo Jesus está dentro de você, e além disso tem o mesmo poder em você que tinha em Cristo Jesus. O mesmo poder que levantou a verdade espiritual em uma época, levanta-a em outra. Esse mesmo poder que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esse mesmo poder que foi o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que abriu o Mar Vermelho para Moisés, que fez o maná cair do céu, esse mesmo poder que conduziu Paulo através de perseguições, esse mesmo poder habita em você. Todas essas grandes luzes espirituais revelaram que aquele que está dentro de você é maior do que qualquer circunstância, pessoa ou condição no mundo. Aquele que está dentro de você desempenha tudo o que é designado a você fazer. Aquele que está dentro de você aperfeiçoa aquilo que condiz a você. Ele está mais perto do que sua respiração e mais perto do que mãos ou pés. Antes que Abraão fosse, eu estou contigo. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu estarei convosco até o fim do mundo. Se andares pelas águas, eu irei contigo. Se passares pelas chamas, eu passarei contigo. Há uma presença dentro de você e seu nome é Eu. Primeiro reconheça esta presença
e então comece o reconhecimento diário disso. Mais ainda, a cada hora da hora, reconheça: eu, no meio de mim, sou poderoso. Eu, no meio de mim, estava comigo desde antes de Abraão ser, e estará comigo até o fim do mundo. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, este eu irá comigo. Onde quer que eu vá, eu irá comigo. Se é para cima de um avião, em um submarino, ou onde quer que seja, eu está sempre no meio de mim. Este eu executa o trabalho que me é designado fazer. Dia virá em que você perceberá que você fez e está fazendo coisas que você por si mesmo não tinha capacidade de fazer. Eu fez através de você. O eu de seu eu próprio ser. Este algo que chamamos de Cristo fez essas coisas todas. Reconhecendo e entendendo o eu como o agente, você pode receber apreciação. Mas você nunca se envaidecerá ou considerará o dinheiro como sua possessão pessoal. Quando entender que o que você recebe é algo que eu, o Espírito de Deus dentro de você, fez através de você, você sempre consagrará isto ao propósito do eu, a mensagem espiritual e missão. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Vivo, não mais eu. Cristo faz o que me é dado fazer. Esta é a promessa e a profecia do Mestre de todos os mestres de todos os tempos. Reconheça-o em todos os teus caminhos, reconheça-o. Quando você sai da cama pela manhã, reconheça que você, de seu próprio eu, não poderia ter feito isso. Se você for despertado de um sono profundo, reconheça que você teria continuado dormindo, mas, por um impulso interior, você foi despertado. E se você está acordado e vai dormir, reconheça que um impulso interior, uma inspiração interior, dá-lhe esse descanso. Se você for bem-sucedido, reconheça que somente o dom de Deus, a graça de Deus, poderia tornar isso possível. Se você falhar, reconheça que apenas através de uma sensação de separação deste eu poderia ocorrer qualquer falha, se é que foi falha. Você pode descobrir que o que apareceu como falha não foi falha, mas apenas uma experiência para despertá-lo para o seu verdadeiro destino. Reconheça em todos os seus caminhos, mesmo quando você não tem provas da presença. Concorde que é assim mesmo, mesmo se você ainda não demonstrou isso. Conforme você persiste nesta prática e em todas as suas meditações, chegará o dia em que você sentirá uma aceleração dentro de você. Você sentirá uma paz que ultrapassa o entendimento e você saberá que o descanso espiritual significa. Você saberá de alguma forma que o Cristo se tornou vivo em você, que o Cristo nasceu ou foi despertado em você. A partir daí, você se enamora do Cristo. Hora a hora, conquiste o Cristo, siga o Cristo, reconheça-o, ande ao lado dele, para que ele possa fazer um pouco mais enquanto você faz um pouco menos. Chegará o dia em que esta presença será uma realidade tão viva que, na maior parte do tempo, você estará consciente disso. Quando você fica muito ocupado, pode diminuir para um segundo plano, mas então um momento de não ocupado virá e ele estará novamente em você. Se a ocupação é muito intensa e você parece tê-la perdido ou se separado dela, você descobrirá que uma meditação mais profunda a restaurará para a sua realização consciente. É esta presença, mantida em segredo e silêncio, que atrai para nós o que nos é próprio e nos une com toda a vida em amor, compreensão, reciprocidade e cooperação. Estamos unidos em uma irmandade por um laço invisível. Este vínculo é o Cristo em mim e o Cristo em você, fazendo de nós uma mesma família. Em última análise, este laço invisível de amor torna-se a relação com o mundo inteiro. Reconheça o Cristo no meio de você e então reconheça o Cristo no meio de todo ser individual, humano, animal, vegetal e mineral. Este mesmo Cristo permeia o clima, as pedras do solo, o fundo do mar e o próprio ar. Reconheça que você nunca está fora do reino do seu seio.
sua proteção, seu amor e seu cuidado, sua direção, sua sabedoria, sua força e sua saúde. Amplitude ilimitada da atividade do Cristo. Ao se debruçar sobre o escopo da atividade do Cristo realizado, gradualmente vem a convicção de que esta realização do Cristo pode ser aplicada a cada circunstância e condição que toca sua consciência. Se um relatório deprimente de algum desastre vem no rádio, ou se você lê no seu jornal sobre doença, infecção, contágio em sua comunidade, você pode trazer para essa situação a atividade do Cristo realizado. Ao testemunhar o Cristo realizado em ação, realizando sua função, não apenas em algo tão perto de você quanto seu corpo, mas tão longe de você como o outro lado da sua comunidade, você vai entender que esta atividade do Cristo realizado pode permear todo o universo, dissipando as causas do pecado, doença e pobreza, eliminando da consciência humana os falsos desejos, os falsos apetites e as falsas ambições. Se você tem a oportunidade de testemunhar o medo dissipado em si mesmo ou em alguém perto de você, você deve ser encorajado a ir mais fundo na meditação, para que você possa testemunhar o Cristo realizado, dissipando o medo na consciência de comunidades inteiras e nações. Você só tem que observar o milagre em si mesmo e na sua família, como o medo desaparece, para saber o que pode fazer pelo mundo. Quando não houver mais medo na consciência do mundo, não haverá mais guerras. Ganância, luxúria, raiva e ambição se dissolvem com o desaparecimento do medo. O medo é a base de praticamente todo pecado que o homem pode cometer, individual ou coletivamente, pessoalmente, nacionalmente ou internacionalmente. Nós tememos a perda de alguém ou de algo. Tememos uma perda de algo que valorizamos. Tememos uma perda de nossa propriedade ou propriedade de nossa nação. Tememos um colapso do nosso sistema econômico ou nós tememos uma restrição de nossa liberdade. A atividade do Cristo realizado dissipa o medo em sua consciência e na minha. A atividade do Cristo realizado dissipa o medo em sua casa ou em seu negócio. A atividade do Cristo realizado dissipa o medo em sua comunidade, mas deve haver quem percebe que é o Cristo quem faz isto. E neste momento é você, e só você, quem é responsável pelo grau de sua percepção e realização. Onde quer que haja uma realização do Cristo, haverá liberdade conhecida e experimentada. Esta é a mensagem do caminho infinito. Esta é a missão do caminho infinito. Começa por perceber a atividade do Cristo em sua consciência e na minha, de modo que você e eu possamos ser curados de nossas discordâncias físicas, mentais, morais e financeiras. Então isso assume a nossa vida familiar. A atividade do Cristo realizado em sua consciência e na minha deve ser um fermento em sua casa e em seus negócios, e de lá deve ir para toda a comunidade, para as relações de capital e trabalho, para o governo local, assuntos nacionais, em qualquer lugar onde haja um problema a ser encontrado neste mundo. Quando, através da atividade realizada do Cristo, testemunhamos a superação das discórdias da vida, tomamos o degrau mais alto do caminho infinito e começamos a ascensão acima das harmonias humanas e físicas. Nós nos elevamos acima dos pares de opostos, não somente acima de problemas de saúde, mas acima da boa saúde também, acima da pobreza, mas acima da riqueza, acima das condições discordantes, bem como também das condições harmoniosas, no reino da consciência onde só Deus é, somente no silêncio interior e na quietude interior, pode Deus nos dar aquilo que é. Quando estamos dispostos a ser uma transparência perfeita para receber a instrução de Deus, então Deus fala em nossos ouvidos e nos mostra a realidade espiritual, o Cristo. Se somos tocados por esta atividade do Cristo, de modo que estamos dispostos a morrer diariamente para que a nossa natureza espiritual possa renascer, existe algum limite para o objetivo da atividade do Cristo, que é a presença em nós?
Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do Cristo. Apocalipse, capítulo 12, 10.